Bom dia, um feliz sábado para você. É uma alegria muito grande poder estar conversando com vocês nesta manhã de sábado, 5 de dezembro de 2020. Eu estou aí me dirigindo, à igreja de Terra Plaque, distrito do Itinga, em Lauro de Freitas, na Bahia. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, né? Que Deus continue a estar com vocês. Muito obrigado, irmã Augusta, por esse privilégio de falar algumas coisinhas da palavra de Deus para vocês, né? Então, eu gostaria que você tomasse aí a sua Bíblia no livro ou no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Eu vou esperar um pouquinho para você ir tomar a sua Bíblia, né? Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Todos acharam? Ok? Vamos começar então? Diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Era muito comum, amados irmãos, infelizmente, essa doença que hoje nós conhecemos por mal de Hanseníase, né? Naquela época, essa doença não tinha cura, a lepra. E ela era colocada como segundo o pensamento deles, né? Como uma maldição de Deus. Imaginem, e não era isso. Era uma doença qualquer, como qualquer outra doença provinda, né, do pecado, do mundo de pecado que vivemos. Então eles diziam assim: essa pessoa que tem aí lepra, por exemplo, é uma pessoa amaldiçoada por Deus, porque ela é grande pecadora, ou porque os seus pais pecaram. Imagine como ficava a mente, a consciência dessas pessoas, né, que tinham essas doenças. Elas imaginavam: realmente eu sou um grande pecador, porque por isso que Deus me amaldiçoou. E então a palavra de Deus nos diz que estavam esses 10 homens lá, né, todos leprosos. E eles viviam à margem da sociedade, né, escondidos. Quando chegavam próximos a pessoas sãs, eles tinham que gritar o quê? Imundo, imundo, imundo. Imagine que situação adversa que esses coitados viviam, né? Mas eles se reuniram entre eles e eles começaram então a bolar um plano. Eles disseram: olha, ouvimos falar que Jesus, né, lá de Nazaré, ele tem poder para curar pessoas, curar doenças. E que tal se nós fôssemos a Jesus para que ele curasse a cada um de nós da lepra? Um não a gente já tem, né? Vamos tentar. Se ele nos curar, ok. Se ele não nos curar, né, pelo menos tentamos. E aqui vem alguma coisa muito importante, queridos irmãos. Muitas vezes nós desistimos dos nossos sonhos porque não temos perseverança. Desanimamos muito fácil. É importante que tenhamos perseverança, né, no jornadear cristão, porque com perseverança nós vamos lograr êxito em muitas coisas, né? Talvez eu esteja essa manhã falando a alguém que está completamente desanimado. Já tentou tantas vezes e não consegue. Tente mais uma vez. O criador da lâmpada elétrica, né, Thomas Edison, ele tentou durante 1000 vezes. 1000 vezes. Na milésima vez, ele conseguiu, né, com que a sua lâmpada permanecesse acesa. 1000 vezes. Às vezes, nós temos um problema. 5 vezes que tentamos resolver aquele problema, já desanimamos. Já imaginou se Thomas Edison não fosse perseverante? Não teríamos, quem sabe, a lâmpada elétrica, né? Então esses homens eles foram ao encontro de Jesus. Vamos ver o que vai acontecer, pensavam eles. Verso 13. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-nos de nós. Verso 14. Ao vê-los, disse-lhes:
Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Fazia parte da lei mosaica, né, que aqueles que eram leprosos, e se por um acaso fossem curados, eles deveriam ir até o sacerdote, né? Eles se despiam diante do sacerdote, e o sacerdote canalizava se essas pessoas estavam realmente curadas ou não. Se estavam curadas, retornavam ao convívio da sociedade. Se não estavam, teriam que voltar, né, para os lugares, né, aonde moravam lá, né, se escondiam e assim por diante. E eles foram, né? É, é, no verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Quando ele notou que ele estava curado, mais do que depressa, ele correu ao encontro de Jesus, retornou, né, a Jesus para poder agradecer. Os outros 9 ficaram tão felizes com a cura que eles correram para suas famílias, né, para mostrar a eles que estavam curados. Esse também estava muito feliz, muito contente. Queria ir à sua família para mostrar a sua cura, mas antes ele voltou para agradecer a Jesus. E a Bíblia nos diz, no verso 16, que esse era o quê? Samaritano. Então, no verso 17 diz, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, este ano, nossa igreja está completando aí 8 anos. E é momento de nós adorarmos e agradecer a Deus, porque ela existe aí exatamente para ser um farol a brilhar por Jesus as pessoas que aí chegam. E eu tenho certeza, queridos, que nós podemos fazer muito mais pela nossa igreja. E eu gostaria de fazer um desafio para você esta manhã, para você agradecer e glorificar o nome de Deus. Que tal fazer dessa igreja uma igreja mais bonita, mais vistosa? E ela precisa, sabe o quê? Das suas ofertas. E o que são ofertas? Ofertas é o preito de gratidão que inunda o nosso coração, a nossa vida. Nós ofertamos ao Senhor porque nós somos agradecidos. Quanto mais agradecidos formos, mais seremos ofertantes. Por isso eu quero fazer um desafio para você esta manhã. Separe uma oferta especial e traga à sua igreja. Porque no ano 2021, amados irmãos, nós queremos ver essa igreja bonita, atraente, que possa chamar a atenção de outras pessoas que estão morando aí por perto, que passam pela frente. Tenha esse coração agradecido a Deus. Que Deus realmente possa abençoar a você, que você continue a servir ao Senhor. Mesmo em meio a essa pandemia, agradeça a Deus porque Deus tem te libertado, né, desse problema que invade o mundo inteiro. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um sábado muito, mas muito abençoado na presença do Senhor. Que um dia possamos nos conhecer, né, lá na Pátria Celestial. Agora, se vierem aqui para Chapecó, por favor, me procure, Pastor Ubiratã. Que Deus os abençoe, que o Senhor os guarde e que, como eu vos disse, muito em breve possamos estar juntos na Pátria Celestial. Quero orar por você nesse instante para encerrarmos essa pequena meditação. Muito obrigado a Deus, o privilégio que tive de conversar com esses meus queridos irmãos lá da Bahia. Que o Senhor os continue abençoando, abençoando suas famílias, que eles continuem, ó Deus, servindo ao Senhor de todo o seu coração. Que muito em breve, ó Deus, possamos nos conhecer na Pátria Celestial. Que todos nós possamos um dia lá estar, sem exceção. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado
Irmã Augusta, por esse privilégio, muito obrigado por você que está me assistindo ou que me assistiu essa manhã. Que o Senhor esteja com você, é minha oração. Amém.